Fala, galera da escola, do vestibular. Como é que você tá, amiguinho? Beleza? Tá na boa aí, tranquilo, sossegado, relax, preparado para mais uma aula aqui de física com o professor Ciganço? Tudo bem aí? Espero que seja bem, espero que você esteja animadão. Aí, ó, um cafezinho, aguinha, pá, aquela torradinha ali do lado, de repente você solga a boca enquanto vê o vídeo. E com sua caixinha de ferramentas, porque hoje tem mais formulinha. Lá, 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 lá. É isso aí, galera. Hoje nós vamos falar das lentes esféricas. É, meu amiguinho, se você tem miopia, hipermetropia, você tem a vista cansada, igual as pessoas com mais de 40, como eu, então você acaba usando uma lente dessa, meu amiguinho. As lentes esféricas estão aí no nosso dia a dia, uma lupa, enfim, várias situações que a gente pode estudar das lentes esféricas, beleza? Então as lentes, pessoal, elas podem ser de bordas finas ou bordas grossas. As bordas finas, quando imersas no ar, elas têm um comportamento convergente. Esse comportamento depende do meio que envolve ela e do formato dela. Como as lentes são normalmente utilizadas no ar, né, imersas no ar, o Ganso já falou o comportamento dela no ar. Essas são as lentes esféricas. Olhando de lado, aqui ó, eu tenho uma lentezinha assim, na verdade a gente está usando ela de lado assim, sacou? Essa lentezinha é uma lente convergente, a lupa é uma lente convergente. Então essa é a biconvexa, essa é a plano convexa e essa é a côncavo convexa, porque essa face é côncava e essa face é convexa. As lentes de bordas grossas são aquelas que, imersas no ar, têm um comportamento divergente. Belezeira? Então, essas lentes têm um formato com a borda mais grossa do que a sua espessura e, imersas no ar, têm um comportamento divergente. Essa é a lente bicôncava, essa é a plano côncava e essa é a convexo côncava, porque a face convexa tem um raio de curvatura maior. Beleza? Uma lente é caracterizada por sua vergência, que normalmente a gente denomina grau da lente, que tem a unidade de dioptria e depende da distância focal. A vergência da lente, ela é definida por 1 sobre a distância focal. E a unidade, deu pau. E a unidade da distância focal tem que ser em metros, para que a unidade da vergência seja a dioptria. Então, se você usar óculos, pega lá a receita do oftalmologista, você vai ver lá que a lente é nananã dioptrias. Nananã dioptrias. Fechou? Então, essa é uma equaçãozinha importante. Além disso, essa vergência, ela depende do índice de refração do material da lente em relação ao do meio e dos raios de curvatura dessas faces. Essas faces, elas têm raios de curvatura, tá? As faces de cada lente. Então, essa equação seria assim, ó, n da lente dividido por n do meio, que envolve a lente, menos 1. É a famosa equação de Rayleigh, tá? A equação de Rayleigh. E aqui é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Essa é a equaçãozinha que interfere no comportamento óptico e na vergência da lente. Quando a face for côncava, a gente deve atribuir o raio um sinal negativo, para dar certo a convenção de sinais. E quando a lente for convexa, ou melhor, quando a face for convexa, a gente atribui um raio positivo. Por quê? Porque olha só, galera, essas lentes, as equações para estudar a distância, a posição da imagem do objeto, são as mesmas que a gente viu lá na aula de espelho. Então você já tem aí na sua caixinha de ferramentas a equação de Gauss, uma fimose é um pipi mais uma pelinha, o aumento linear y' sobre y, menos p' sobre p, f sobre f menos p, beleza? E aquelas convenções de sinais para a imagem real, p' positivo, imagem virtual, p' negativo.
A única diferença, além dessas aqui, é que a distância focal positiva se trata de uma lente convergente, e a distância focal negativa seria uma lente divergente. Beleza? A gente vai representar as lentes de uma maneira simplificada. Ao invés da gente fazer o desenho em si, a gente vai ter uma notação para representar essas lentes. Então, toda lente tem o seu eixo principal. Ah, esse espelho tem eixo principal também. Tem, muito bem. Tem também. O eixo principal. Aqui, ó, eixo principal. E a lente de borda fina, galera, a lente de borda fina, ela vai ser desenhada dessa maneira aqui, ó. A lente de borda fina. Assim. Essa é borda fina. Anota aí, ó, borda fina. Ó, borda fina. Tanto faz qual que é dessas três, é borda fina. E essa daqui, ó, assim, ó, é de borda grossa. Beleza? Quando ninguém falar nada para você, no exercício, a de borda fina é convergente e a de borda grossa é divergente. Fechou? Muito bem. Pontos que são notáveis, que a gente precisa conhecê-los. Aqui a gente tem o centro óptico, que é onde cruza o eixo principal com a lente. É o ponto onde o raio de luz que passar por ele não desvia. Esse é um raio notável para a gente construir imagens. Depois da lente a gente tem o foco imagem e o anteprincipal imagem, depois da lente convergente. E antes da lente a gente tem o foco objeto e o anteprincipal objeto para a lente convergente. Então se o raio chegar paralelo, ele emerge passando pelo foco, imagem. Se o raio incide pelo foco objeto, ele emerge paralelo. Beleza? E se passa pelo centro óptico, ele não desvia. No caso da lente divergente, essa galera inverte, porque os pontos são virtuais. Então o foco imagem estaria antes da lente, e o anteprincipal imagem antes da lente, o foco objeto depois da lente, e o anteprincipal objeto depois da lente. Beleza? Então, esses são os pontos notáveis. Se o raio incidir paralelamente, ele diverge, e o prolongamento passa pelo foco. Se ele incidir na direção do foco objeto, o prolongamento passando pelo foco objeto, ele sai paralelo. Passou pelo centro óptico, passa guardado, sem medo de ser feliz. Fechou? Então, para ilustrar essa parada, lembrar as equações e desenhar um esqueminha para você ver como é que faz, nós vamos resolver o exercício 1. Vamos lá então. Um objeto é colocado a 4 centímetros à esquerda de uma lente convergente de distância focal 2 centímetros. Então, a distância focal dessa lente tem um sinal positivo, e o foco vale mais 2 centímetros. E o objeto está a 4 centímetros da lente. A distância do objeto até a lente é de 4 centímetros. Um espelho convexo, então eu já misturei aqui espelho com lente, de raio de curvatura 4 centímetros, está a 10 centímetros, a uma distância de 10 centímetros dessa lente, à direita dela, como mostra a figura. Marca aí a figura na tua cabeça. Assinale a alternativa, determine a posição da imagem final com relação ao vértice do espelho. Beleza? A imagem final. Então, galera, eu vou aproveitar bastante esse exercício para explorar também a construção da imagem, tanto pela lente quanto pelo espelho convexo. Fechou? Então vai. Aqui os eixos dessa galera coincidem. Então o eixo da lente coincide com o eixo do espelho, tá? A lente é convergente, então não falou nada. O que a gente combinou?
é uma lente de borda fina, tá? O espelho é convexo, ele está aqui. Aqui está o seu vértice, beleza? E agora nós vamos posicionar as coisas. A distância focal da lente é de 2 centímetros. Então eu vou pôr aqui, ó, o foco imagem a 2 centímetros e o foco objeto a 2 centímetros também. Isso daqui vale 2 centímetros, certo? O objeto, ele é colocado a 4 centímetros da lente. Então, eu vou colocar o objeto um pouco adiante aqui, certo? Ó, aqui assim, aqui está o objeto, maravilha. E a distância do objeto até a lente, fofinhos, é o P. Lembra dele? Lembra do P? A distância do objeto até a lente, ó, P da lente em relação, do objeto em relação à lente, é de 4 centímetros, ok? Essa imagem, ela vai se formar depois da lente. Então eu vou construir essa imagem. Para construir a imagem, pessoal, eu preciso de pelo menos 2 daqueles raios que eu comentei agora há pouco, notáveis. Eu vou escolher esses 2 aqui, ó. Do extremo do objeto eu vou pegar um raio que sai paralelo ao eixo principal da lente. Então, ó, esse raio incidiu aqui paralelamente ao eixo principal. Esse raio ele vai emergir passando pelo foco imagem da lente. Aqui assim. Belezeira? Maravilha. Um raio não adianta. Eu preciso de no mínimo 2. Eu vou pegar um outro que passa pelo foco objeto. E esse que passa pelo foco objeto, ele emerge paralelamente ao eixo principal, cruzando com outro raio ali na frente. Então, esses raios que emergem da lente, eles cruzam efetivamente depois da lente. Portanto, esta imagem, ela tem uma natureza real. E toda imagem real vai ser invertida. E toda imagem real vai estar depois da lente. Eu poderia ter feito um terceiro raio, só para ilustrar. É meio podre aqui o desenho, né? Mas, se o raio de luz passasse pelo centro óptico ali, ó, saindo daqui, passando pelo centro óptico, ele ia cruzar no mesmo ponto aqui, ó. Sacou? Todos os raios que saem desse extremo, cruzam nesse extremo. É a cabecinha da imagem aqui. Beleza? Muito bem. Eu vou determinar qual a distância da imagem até a lente. Beleza? Dessa primeira imagem, que eu vou chamar de imagem 1, tá? Em relação à lente. Então, eu quero P' em relação à lente. Muito bem. Eu tenho F, eu tenho o P, eu vou determinar o P'. Então, para a lente, ó, primeira parte. Para lente. Una fimose. Então, 1 sobre o foco da lente é 1 sobre o P da lente, mais 1 sobre P' da lente. Da lente. Então, a distância focal vai ser 2. A distância focal vai ser 2. A distância do objeto até a lente é 4. Mais 1 sobre P' da lente. Beleza? Se você passar para lá, passa para o outro, senão você fede. 1 sobre 2 menos 1/4. Fica sem uma sala. Puta que porcaria. Beleza? Essa conta vai dar que o P' é 4 centímetros. Beleza? 4 centímetros é o P' em relação à lente. Observe que deu um P' positivo, como era de se esperar, porque a imagem é real, ok? E depois da lente. Muito bem. Mas a pergunta é, qual é a distância da imagem final em relação ao espelho convexo? Então a sacada aqui é você perceber que a imagem conjugada pela lente deve servir de objeto para o espelho. Essa é a sacada. Então essa imagem 1, ela serve de objeto para o espelho convexo, que está aqui. Então eu preciso dessa distância, que seria o P em relação ao espelho. Certo? O P em relação ao espelho.
É a distância do objeto até o espelho. Mas Ganso, não é uma imagem 1? É, para a lente é uma imagem. Essa imagem vai servir de objeto para o espelho convexo. Você já deve ter feito isso sem perceber. Você foi lá cortar o cabelo tal, o cabeleireiro, o barbeiro, a cabeleireira, sei lá, vem com o espelho e põe aqui atrás. Aí você vê a sua nuca, como é que está aqui atrás. Essa imagem desse espelho está servindo de objeto para o outro. Essa é a ideia aqui. Só que aqui eu tenho uma lente e um espelho convexo. Ok? Então, essa distância é fácil de determinar. Por quê? O cara nos disse no enunciado que a distância entre a lente e o espelho é de 10 centímetros. Se daqui até aqui tem 4, falta 6 para chegar no 10. Então, o P em relação ao espelho é de 6 centímetros. Tá? Com o P e com a distância focal do espelho, eu vou determinar a posição final da imagem. Sendo o raio de curvatura igual a 4 centímetros, como o espelho é convexo, aqui é menos, e o raio de curvatura, metade dele é a distância focal. Então, o foco do espelho é de menos 2 centímetros. Eu vou colocar aqui o foco e o centro de curvatura aqui, para desenhar a imagem conjugada pelo espelho. Beleza? Coisa que é a primeira vez que a gente deve fazer aqui. Esquece o que aconteceu antes. Faz de conta que esse treco é o objeto. Do objeto, eu vou pegar um raio de luz que vem paralelamente ao eixo principal e reflete no espelho. Esse raio que vem paralelamente ao eixo principal, ele reflete e o prolongamento, o prolongamento do raio passa pelo foco, que é um foco virtual. Esse primeiro raio veio paralelo, refletiu e o prolongamento passa pelo foco. O outro raio que eu posso pegar é aquele que vai no vértice. O raio que vai no vértice, ele reflete simetricamente ao eixo principal e o prolongamento do raio refletido, cruza aqui. Então, a imagem final, galera, vai estar dentro do espelho. Essa imagem final, ela vai estar dentro do espelho. Aqui, ó, imagem 2. O que ele pede é justamente esse P' em relação ao espelho. Aí, a gente vai usar de novo a equação de Gauss, na fimose, só que agora é o foco do espelho, é 1 sobre o P em relação ao espelho, mais 1 sobre o P' em relação ao espelho. Beleza? Eu tampei o Ozzy. Ai, 1 sobre menos 2 é igual. O P do espelho é 6. 1/6, né? Mais 1 sobre o PE'. Vem pra cá, vem pra cá. Menos meio. Menos 1/6 é igual a 1 sobre PE'. Aqui o MMC é 6, vai dar menos 3 menos 1 igual a 1 sobre o PE'. Vai ficar menos 4, 6 inverte, vai dar menos 1,5. Menos 1,5 centímetro para dentro do espelho. Observe que o P' deu negativo. Então essa imagem final ela é virtual e está lá dentro do espelho, está atrás da superfície do espelho. Menos 1,5 é a resposta desse problema. Beleza? Então, nesse exercício, a gente estudou a construção de uma imagem em uma lente convergente, a construção de uma imagem em um espelho convexo, que a gente estudou mais para trás, estudamos e relembramos as equações e aplicamos numa situação problema. Fechou? Na próxima aula, que também vai ser de lentes, o Ganso vai resolver mais exercícios para arrematar essa parte de lente. Maravilha? Então, galera, até a próxima. Muito obrigado por sua paciência, por sua audiência. Vamos pavimentar. É nóis, valeu!